Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Bom, como todo o país sabe, para não dizer todo o planeta, quiçá todo o universo, este ano o Esporte Clube Corinthians Paulista completa 100 anos. Independentemente deste apresentador ser corintiano, é fato que é o maior clube de futebol do país. Tanto isso é verdade, que é o maior clube com rejeição. E isso mostra que o nível de rejeição mostra que é o principal clube de futebol do nosso país. Pode talvez não ter as maiores glórias, dentre algumas outras coisas, mas indiscutivelmente é o de maior torcida, de torcida mais fanática, talvez a do Flamengo seja maior, mas tão fanática como a do Corinthians não tem. Só nós imaginarmos o que ocorreu em 1976, para você que é novo e não sabe, 80 mil corintianos saíram de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro para assistir uma partida entre Corinthians e Fluminense. E para falar um pouquinho desses 100 anos, desse grande clube do futebol brasileiro, nós convidamos o Celso Unzelt, que é jovem, tem bem menos de 100 anos, e que conhece muito do Corinthians. E ele vem falar de alguns dos seus últimos trabalhos. Eu pediria para mostrar aqui um que conta um pouco da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá bem? Então, nós vamos repercutir um pouco dos seus trabalhos. Primeiro, Celso, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa, falar dessa nossa paixão, né, que é o Corinthians. Eu que agradeço corintianamente, Domingos, de coração, é um prazer. A minha ligação com o Corinthians, antes de profissional, antes de tudo, é afetiva. Né? Gosto da história do futebol em geral, mas preciso salientar para as pessoas, tão grande quanto a paixão pela história em geral, é a paixão específica pela história dessa entidade, que você descreveu tão bem, né? Sintetizou tão bem o que é o Corinthians. De fato, indiferente ao Corinthians, ninguém fica. Né? Justamente. Então, indiferente ninguém fica. Eu também. Até o nosso programa aqui, que é do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, foi criado por mim, por alguns amigos na cidade de Lima, em 2003. Foi devido à minha ligação com o direito desportivo há alguns anos, escrevi tese sobre jogadores de futebol, e tudo a partir dessa história aqui, de gostar do Corinthians, a partir do Corinthians, gostar do futebol, e desse esporte que é tão maravilhoso, independentemente do Corinthians. Né? Como é que o futebol mexe tanto com a gente? Né? Como é que pode ser? É um mistério, né? Tem muito, claro, da afetividade que nós temos para com ele, como brasileiros. Estive no Japão, quando São Paulo jogou contra o Barcelona, em 92, pela revista Placar. E lá precisava-se criar uma cultura de futebol para as crianças. Né? Então faziam-se clínicas de futebol, anunciava-se ali na comunidade, no próximo domingo, no campo da Tokyo Gas, que era a empresa, o único lugar que tinha tamanho suficiente, espaço suficiente, o espaço é um problema no Japão, né? Anunciavam-se ali as clínicas de futebol, onde brasileiros, geralmente ex-jogadores ou jogadores ainda em atividade, apresentavam-se para centenas de crianças, fazendo malabarismos com a bola, praticamente apresentando o futebol àquelas crianças. E uma peculiaridade que eu notei é que cada criança japonesa levava a sua bola, o que é uma antítese do próprio jogo, porque se cada um tem a sua própria bola, não tem jogo. A lógica do jogo é tirar a bola do outro. E com alguns daqueles japonesinhos eu brincava, batia assim na bola por baixo, botava lá no chão e chamava para o drible. E eles não entendiam esse gesto. Eles não entendiam esse gesto de chamar para driblar. Né? Quer dizer, no Brasil isso é impossível. Em qualquer lugar que não precisa nem ter a bola. Você pegou uma latinha. Uma latinha, uma pedrinha, a criança vai entender. Por que ela entende? Porque o pai já entendia, porque o avô já entendia. Então está no DNA. E já está no DNA do brasileiro, né? Então acho que isso nos diferencia. Nós e os ingleses, se os ingleses, os britânicos em geral, jogassem futebol tão bem quanto gostam, eles ganhariam todas as Copas do Mundo. Felizmente para nós eles não aplicaram tão bem essa paixão. Mas você que é um sujeito estudioso, é uma coisa que eu falo aqui há algum tempo, né? O que o Brasil deve ao futebol, o país Brasil, né? A nação. Porque a identidade do brasileiro, você que sai do país, como é o meu caso, eu também, muito, você chega num lugar, todo mundo já espera de você alguma coisa, alguma conversa sobre futebol. Ou samba.
Ou samba, mas o futebol muito futebol, mais. Futebol mais, né? Porque o futebol é mais abrangente, né? E ainda que você não jogue, não pratique o futebol, mas você pode conversar sobre o futebol, lembrar de escalações. Certa vez, fazendo compras em Paris, tinha um vendedor argelino. Nós começamos a conversar sobre a Argélia da Copa de 82 e ele simplesmente não atendia mais a minha mulher. Vai ver, tá tudo lá, tá tudo lá. Ela falava assim, mas tem vermelho? Ele falava, tá tudo lá. Ele queria conversar comigo sobre Belume, aqueles caras da Argélia lá que jogaram em 82, porque ele encontrou um interlocutor. Alguém que falasse... Então, o futebol abre muita porta, né? Ah, bastante. E dentro disso, o corintianismo abre mais portas ainda, porque é uma relação, a gente costuma brincar, eu brinco com os meus familiares, é uma coisa meio de, quase como maçom. Né? É uma seita, então. Uma confraria. Bom, tanto que agora já se fala na República Popular do Corinthians, né? Que foi uma ideia genial isso, né? Muito bem sacado. Eu tive conhecimento do lançamento, eu tive conhecimento da campanha antes do lançamento da mesma, porque havia feito um especial também de 100 ídolos e 100 jogos para a revista Placar, e vi a publicidade na contracapa. Eu falei, vou entrar fazer meu registro de RG corintiano, para mim e para o meu pequeno Daniel, eu tenho 3 filhos, o Daniel é o corintiano, de 6 anos. E quer dizer que você tem 2 outros que não são corintianos? 2 são paulinas, Carolina. Caramba. E Beatriz. Por causa da sua esposa, né? Por causa da minha esposa e por causa do tempo que o Corinthians pede emprestado a elas, né? Para o pai. O pai trabalha, a culpa é sempre do Corinthians. Mas no lançamento da República Popular, eu entrei achando que estava entrando antes de todo mundo no site, pedindo meu RG e certidão. Já haviam sido expedidas mais de 20 mil certidões de corintianos. Como? Não me pergunte. Eu fico imaginando, uma coisa que eu falo muito em aulas, sobre o Charles Miller, quando ele sai do Brasil, vai estudar na Inglaterra e volta, trazendo 2 bolas. Ele não imaginou nunca que ele estava trazendo para o nosso país uma febre. Da mesma forma, agora particularizando essa minha ideia, que aqueles operários que fundaram o Corinthians debaixo de uma luz de lampião, numa caixa ali de, sei lá, de tomates. De fato não podiam ter ideia, né? Eles estavam montando um clube para poder... Primeiro, o que eles montavam, e aí sim, isso é muito sintomático, era uma alternativa ao que era o futebol na época. Então, você acaba de citar o Charles Miller, que era parte da privilegiada colônia britânica, né? Alguém que pôde estudar na Inglaterra, isso, no Brasil, na São Paulo do começo do século XX, realmente era uma classe social totalmente diferenciada da massa da população. Então, quem praticava o futebol oficial, o futebol dos primeiros campeonatos paulistas, o São Paulo Atlético do Charles Miller, o paulistano dos Prado, dos Penteado, de todas as famílias de São Paulo. O Mackenzie dos estudantes, né? O Germânia da colônia alemã. E o povo que queria jogar futebol jogava o quê? Jogava da várzea. Então criavam-se, aos borbotões, clubes de várzea. Na minha Bíblia do Corintiano, há um registro da primeira notícia de jornal sobre a fundação do Corinthians, em 22 de setembro de 10. Então são 21 dias depois, sai uma notinha do jornal, um jornal já extinto, chamado O Comércio de São Paulo, que dizia Esporte Clube Corinthians Paulista. Com a denominação Supra, funda-se um clube. Mas essa notinha foi publicada para vários outros clubes que se perderam, que acabaram. Né? Essa notinha, exatamente. Os esportes. Será que dá para mostrar? É o jornal O Comércio de São Paulo, de 22 de setembro de 10. De 22 de setembro de 1910. Tinha exatamente 21 dias que o Corinthians tinha sido fundado. E notinhas como essa eram publicadas para vários